Quando falamos sobre a origem do teatro, logo vem à cabeça a imagem do teatro clássico grego. Se voltarmos ainda mais no tempo, vamos nos deparar com rituais e cerimônias de sociedades ancestrais que representavam situações do cotidiano. Seriam as primeiras manifestações teatrais da história. Mas é inegável a contribuição dos gregos para a construção das bases do teatro moderno. Teatro que passou por muitas fases e que até hoje experimenta novas linguagens e possibilidades. A capacidade de se reinventar é uma das marcas dessa arte quase tão antiga quanto a própria presença humana sobre a Terra. Lugar ou data de nascimento conhecidos, o princípio da história do teatro não pode ser contado no singular. São muitos possíveis começos. Mas eu acho que o teatro, desde quando existiu, vamos dizer assim, a troca humana, eu acho que o germe da experiência teatral estava lá. Só que a maneira como ele foi nominado, catalogado, isso variou ao longo da história e depende de onde você vê, de qual tradição você está abordando. Se é uma tradição ocidental, se é uma tradição oriental. Se o nascimento do teatro é alvo de muitas hipóteses, o teatro como conhecemos hoje tem endereço certo: a Grécia Antiga. As tragédias e comédias apresentadas nos palcos gregos ainda influenciam muitos espetáculos. E aonde fica a democracia? Mataram o português! Mataram o português! Agora vai ser o brasileiro! Entre as referências clássicas, um dramaturgo ocupava lugar de destaque na virada do século XVI. Nos palcos elisabetanos, a Inglaterra assistia às peças de Shakespeare e sua trupe. Shakespeare está muito mais conectado nessa tradição saltimbanca, nessa ausência de um regramento. O Shakespeare, por exemplo, não está interessado na teoria da unidade de espaço, da unidade de tempo, né? Enquanto isso, no Brasil, as primeiras práticas teatrais foram desenvolvidas pelos jesuítas. E a gente sabe que o Anchieta, quando chegou aqui, ele traz nas caravelas, né, o teatro. O teatro era uma ferramenta de catequese, né? Eles fazem palcos que são temporariamente construídos para a apresentação dos autos. O teatro como entretenimento só embarcou rumo ao Brasil com a vinda da família real. Ai, paizinho! A princesa está a chegar! Com a vinda da família real, a necessidade de construir teatros é uma necessidade importante. A gente tem a necessidade de representações, não só de dramas, tragédias e comédias, já dessa tradição, dessa dramaturgia ocidental, mas a gente também tem o desenvolvimento de autores brasileiros que começam a aparecer naquele período e que começam a produzir uma dramaturgia possível para o teatro brasileiro. O teatro é um lugar, é uma coisa de metrópole, onde tem muita gente com dinheiro e tempo para pagar para alguém fazer aquilo. Então, se você olha a história do teatro no Brasil, no final do século XVIII e XIX, são as metrópoles de então. Claro, o Rio de Janeiro, sobretudo a partir de início do século XIX, e também Ouro Preto, era uma cidade importante, Salvador, Recife, no final do século, Belém do Pará. São as cidades onde vai se estabelecer a necessidade de um teatro permanente e a necessidade do ensino do teatro. As metrópoles, que já haviam recebido as companhias europeias, abrigavam naquele momento grandes companhias brasileiras, mas ainda com influências estrangeiras na direção. E esse fio, vamos dizer assim, europeu, ele é um fio muito importante para a nossa construção, para a nossa constituição de teatro. Primeiro você tem uma dramaturgia ainda com um modelo muito europeu, aí depois você tem uma dramaturgia voltada para temáticas brasileiras. Começa a ter uma produção reconhecida e começa a ter um teatro com a cara de Brasil. A identidade teatral brasileira se consolidou com as montagens da geração de ouro do teatro. São atores como Paulo Altran e Cacilda Becker e muitos outros do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Não é fácil fazer. Afinal, ele domina o meu coração. A efervescência do teatro na época esbarrou na censura da ditadura militar. 35 homens bárbaros entraram no teatro, depredaram o teatro, que parece que entrou uma bomba no teatro. Agrediram 80 pessoas do elenco. Metade do elenco está no hospital. Mas o movimento teatral não parou. Muitas companhias se desmancharam, né, durante a ditadura
E nos anos 70, o movimento de teatro de grupos ressurge. E ressurge muito ligado a uma ideia de ação política. Então os grupos querem contribuir para a construção de um Brasil diferente, digamos assim. São os anos de militância do teatro brasileiro. O marco desse período é o espetáculo O Rei da Vela, escrito 30 anos antes pelo modernista Oswald de Andrade e encenado em 1967 pelo Teatro Oficina, grupo do ator e diretor José Celso Martinez Corrêa. É como se o teatro estivesse fazendo a digestão modernista muito tempo depois, porque o modernismo ele atuou muito bem, né, no campo das artes plásticas, no campo da música, né, e tal, mas no campo da literatura, mas no campo do teatro a gente tem poucas experiências de cena contundentes, né? O Teatro Oficina se tornou um entre muitos grupos teatrais como o Asdrubal trouxe o trombone, Grupo Galpão, Teatro de Arena e Companhia dos Atores. Para reinventar o próprio trabalho, esses coletivos teatrais bebem na fonte de manifestações tradicionais da cultura brasileira. E aí você começa, então, a ter um desenvolvimento muito interessante do teatro brasileiro contemporâneo, que é um dos mais criativos do mundo hoje. O que faz do teatro essa expressão tão fascinante? Eu tenho uma mandiga boa pra tirar dessa de pé. Deixa-me ver, meu filho, deixa-me ver. Vou precisar do meu assistente de fundido. Cadê de fundido? Mistério, a grande fascinação do teatro é desse período que vai da folha impressa ao espetáculo em pé. Isso é que eu acho maravilhoso. É daquilo nascer uma coisa viva que é apresentada sempre e repetida, sendo que a cada repetição você tem que dar a impressão que é a primeira vez. Ao longo do tempo, foram vários os que decretaram que o teatro estava com os dias contados. E os culpados seriam o rádio, o cinema e a TV. Tecnologias que já foram acusadas em diferentes épocas de sentenciar o fim do teatro. Mas, a cada espetáculo, essa arte prova que está viva e cada vez mais forte. O cinema, a televisão, o rádio estão aí. Mas o teatro é a comunicação direta. Eu dou uma ideia muito clara dessa diferença, dessa paixão que é o teatro, é que no cinema existe o primeiro plano. O ator no palco tem que criar o seu primeiro plano. E quando você faz esse primeiro plano num palco, de verdade, concentrado mesmo, o silêncio que se faz na plateia é alguma coisa nunca vista. Não é só esse silêncio de não falar, não cochichar, não. Silêncio absoluto. Você ouve o silêncio. Momentos que fazem do teatro uma arte capaz de transformar o ser humano. O teatro como arte viva, ela tem uma importância na formação do ser, porque ela te estimula a ampliar o seu olhar crítico do mundo, consequentemente de você mesmo. Então, o teatro transforma, o teatro permite que você evolua. E ele age tanto para quem faz, quem realiza, como para quem assiste. Tem uma frase de Jesus Cristo que fala assim: dentro de ti te mata, fora de ti te salva. Então, essa dinâmica interior e exterior é essencial para o ser humano. E de todas as atividades expressivas, é claro que eu estou falando de todas as artes, né, mas de todas as atividades expressivas, aquela que é mais arraigada, mais pessoal, mais definitiva, é o teatro. Então, é uma arte eternamente velha e eternamente nova. Com todo o aparato tecnológico que a gente tem, com todos os recursos que a gente tem, com a presença da televisão nas nossas vidas, com o desenvolvimento do cinema, né, e todas as outras formas de divertimento que hoje nos cercam, qual o sentido do teatro, então, nesse mundo contemporâneo, tão complexo e tão louco que a gente vive? É justamente porque o teatro só é possível na presença entre aquele que está em cena, atuando, brincando, representando, e aquele que está na plateia assistindo. Então ele não vai acabar nunca.
em função dessa interação entre público e palco e vida. É apaixonante. Agora, a diversidade de linguagens artísticas que compõem o universo teatral. É isso aí. Durante a apresentação de uma peça, a comunicação entre atores e público se dá de forma intensa. E essa troca pode ser realizada utilizando diferentes recursos cênicos. Dança, música, acrobacia, mímica, uma variedade de linguagens que entram em cena para mostrar as muitas faces do teatro. No teatro, vozes e gestos estão lado a lado com muitos outros recursos e elementos que influenciam na forma de se contar uma história. E quando as palavras não entram em cena, uma das possibilidades é a mímica. Utilizando gestos e expressões corporais, o artista dá vida à narrativa. Esses recursos cênicos são muito comuns nos picadeiros e também encontram espaço nas montagens teatrais. A dança é outra expressão artística presente nos palcos. Um intercâmbio de linguagens que marcou, por exemplo, a carreira de Pina Bausch, internacionalmente conhecida por unir dança e teatro nos palcos na segunda metade do século XX. Mas antes disso, o teatro de revista já era uma referência e embalava o cotidiano do país no começo do século XX, ao som dos sambas de Ari Barroso. Tão determinante quanto o que se vê no teatro está o local de onde se vê o espetáculo. Lugar batizado na Grécia Antiga como Teatron. Que significa o lugar de onde se vê, né? Então, esse lugar, o espaço onde acontecia a representação, ele era fundamental. Tinha toda uma organização arquitetônica, né? A arquitetura era super avançada. Da mesma origem grega do teatron, a palavra arquitetura é determinante na maneira como se vê teatro e como se faz teatro. Onde você coloca esse espectador diz muito do tipo de teatro que você quer fazer. A arquitetura cênica construída pelos gregos, por exemplo, com teatros cavados entre as montanhas, tinha uma acústica considerada ideal para os milhares de habitantes da cidade, que iam ao teatro não só para se entreter. As comédias era um momento em que o autor ele tinha total liberdade de criticar o sistema político e o funcionamento político daquela sociedade. E era muito interessante porque esses festivais de comédia aconteciam exatamente numa época de muita chuva na Grécia. Para quê? Para dificultar a chegada dos estrangeiros para assistir aquelas comédias. Então, quer dizer, roupa suja se lava em casa. As comédias eram feitas apenas para os cidadãos gregos assistirem e entre si se criticarem, enfim. Os anfiteatros e as arenas criadas pelos romanos também possibilitaram novas maneiras de assistir a um espetáculo. O teatro ele era muito mais... um teatro arredondado, onde as pessoas estavam muitas vezes de pé, muitas vezes falando, muitas vezes interagindo. Tinha uma ação, onde você coloca o ator numa tridimensionalidade, onde ele não está só de frente, onde as costas dele estão falando, onde tudo dele está se comunicando. Você traz uma tridimensionalidade para a cena que altera completamente a visão. Apenas com um dos lados aparente, o desenho do palco italiano espera um espectador preso à ilusão da trama. Quando você traz a noção do palco italiano, você traz uma plateia, muitas vezes, numa semi-penumbra, né? Você traz aquela questão do conforto da cadeira e do teatro acontecendo ali, naquela frontalidade onde alguém está dizendo alguma coisa para aquele público aparentemente passivo, né? Tantas maneiras de perceber e de interagir com o teatro são estudadas por uma nova ciência, a etnocenologia. Várias formas foram propostas para se estudar essas práticas espetaculares. História do teatro, antropologia, sociologia, etnologia e, mais recentemente, há duas correntes de pensamento, estudos da performance e etnocenologia. No caso da etnocenologia, que surge em 1995, na Unesco, numa proposta internacional, é a ideia de que todas as culturas têm práticas espetaculares. E o teatro não é a melhor nem a mais importante. É uma delas. Uma nova maneira de observar e estudar tanto as práticas teatrais mais tradicionais, quanto os espetáculos mais inovadores, realizados em lugares bem diferentes dos limites do palco. Essa ideia de que teatro não é só o que se faz no teatro, isso tem a ver com a variedade de espaços hoje usados para a prática
teatral. Das antigas companhias aos grupos de artistas que se unem em torno de uma proposta estética ou ideológica. Nos anos 70, a criação de grupos teatrais ganhou força no Brasil. Grupos como Asdrubal Trouxe o Trombone, no Rio de Janeiro, e Ornitorrinco, em São Paulo, produziram espetáculos de grande sucesso e se tornaram referência. Final dos anos 70, Rio de Janeiro. Um grupo de jovens interessado em teatro, música, televisão e cinema se reúne. Desse encontro, nasce um grupo teatral com um nome curioso, uma senha entre pai e filha. O pai, o diretor Geraldo Cazé. A filha, a atriz Regina Cazé. E a senha, Asdrubal Trouxe o Trombone. Você deve ter percebido, né? O Luiz Fernando, ele é inteligentíssimo. É um desses rapazes que pensa, ele estuda, trabalha, é tão esforçado, não é, Fernando? Eu só falei porque eu quis elogiar um pouco. Ele surgiu em 1974 e foi até 1984. Em 1984, o grupo Asdrubal Trouxe o Trombone chegava ao fim. Naquela mesma época, começavam a surgir novas propostas de grupos de teatro que voltavam a usar o nome de companhia. E foi de um outro encontro de jovens, também no Rio de Janeiro, na década de 90, que surgiu uma companhia com uma proposta bem diferente das companhias dos anos 60 e 70. Em 92, a gente começou a se conscientizar de que nós não éramos só um grupo de amigos que trabalhavam juntos, que nós éramos uma companhia de teatro, e essa ideia começou a se formatar, começou a se delinear de uma forma mais potente. A partir de 92, nasceu, digamos assim, foi nominado a Companhia dos Atores e ela existe até hoje. Afinal, mesmo em um monólogo, peça em que apenas um ator está em cena, há toda uma equipe que trabalha nos bastidores para garantir que o espetáculo aconteça. Mas, além de atores, dramaturgos e diretores, que outros profissionais estão envolvidos na construção de um espetáculo? Por volta dos anos 70, o então jovem Hamilton assistiu a uma peça e decidiu que iria se matricular no curso de atores do grupo de teatro amador O Tablado. Na época, ele acreditava que seu lugar poderia ser no palco. A partir daí, comecei a praticar, a estudar, e durante 3, 4 anos, até eu vir a fazer meu primeiro espetáculo, eu pensei que iria me tornar ator. Mas em pouco tempo, ele descobriu no universo teatral as funções que mais tarde fariam dele o consagrado diretor e dramaturgo Hamilton Vaz Pereira. Eu entendi que existia o dramaturgo, ou seja, aquele cara, o primeiro que inventava os acontecimentos da cena. Então me interessei também por isso, pela dramaturgia. Num certo momento eu tenho uma cena, num certo momento eu tenho um novo espetáculo armado na minha cabeça e registrado em papéis, em palavras, etc, etc. Então esse é o primeiro momento da criação. Um dramaturgo é esse cara primeiro que inventa. O trabalho do dramaturgo é o primeiro passo para a criação que envolve outros profissionais do teatro até a história chegar aos palcos. Entre eles, o cenógrafo. Cenografia é desenho da cena, né? A grafia da cena, é uma linguagem. Tudo aquilo que se vê em cena, não é? De construção ou enfim, uma escultura mesmo, não é? A sensação de um espaço vazio ou preenchido, isso é o cenário. Este mesmo cenário é revelado ao espectador com o trabalho de outro profissional, o iluminador. A luz revela o espaço, a luz ela conduz o olhar do espectador, a luz tem uma dramaturgia também, conta uma história, tem um discurso, pode ter aquela função clássica de esculpir, de clarear e de apagar, né, a cena. A luz pode ser personagem, eu acho que a luz pode ser um monte de coisa, mas digamos que básico, se você criar os climas, as atmosferas necessárias para a cena, eu acho que você já está fazendo um grande papel. Outro componente importante para o teatro é o figurino, os trajes e adereços que os atores utilizam para compor personagens. Que eu acho que é o ponto de partida para a figurinista, o figurinista, é a criação plástica de uma personagem. No trabalho de Luciana Buarque, a idealização dos figurinos recebe influências da sua própria história. Todo esse universo de criação ganha vida nos palcos com o trabalho do ator. Acho que a profissão de ator
é a coisa mais importante que existe na vida. Acho que não existe profissão melhor que ser ator. Com 56 anos de carreira, Sérgio Brito conta que interpretou quase sem querer seu primeiro personagem. Aos 26 anos, quando cursava medicina, uma atriz do Teatro Universitário fez um convite. Ô moço, você é muito bonito, não quer fazer teatro conosco? Eu não pensei. Disse, quero. Até hoje, eu acho muito estranho esse quero. Como é que eu posso ter dito quero se eu nunca tinha pensado nisso? Eu acho que existia dentro de mim, criado pelo meu pai, a ideia do teatro. Se alguém me perguntava se eu queria fazer aquilo que eu via quase todo dia e adorava, eu disse, quero. Mas o teatro só virou profissão depois. Eu queria fazer teatro, mas eu não sabia se ia ser ator, porque eu não me acreditava ator. Até que um dia o Teatro de Arena me convida para fazer um palhaço. Essa foi a hora definitiva. Logo após a estreia de uma peça, é hora de vasculhar jornais, revistas e sites para saber as opiniões sobre o espetáculo. É o momento de conferir a tão aguardada e temida crítica. Acho que o crítico ele tem que saber eticamente o seu lugar. Ele tem que saber se relacionar com o que ele está vendo. Eu acho que acabou aquela figura do crítico que fica numa redoma, aquele ser superior, num pedestal. Ele não está no pedestal. Ele faz parte de uma cadeia teatral, ele está no final dessa cadeia, onde ele, digamos assim, ele é uma recepção mais especializada, mas ele tem que ter um diálogo olho no olho, de verdade. Ele só pode falar do que ele viu. Para se fazer uma crítica, você precisa assistir o espetáculo e ele tem que ter um distanciamento, que a crítica ela está no campo da opinião, ela não é uma verdade, né? Se você colocar 1000 pessoas, 1000 críticos para escrever sobre uma peça, serão talvez 1000 críticas diferentes. Não existe assim uma formação específica. É claro que para você falar de teatro, você tem que entender como é feito o teatro, qual a linguagem. Eu acho isso fantástico, porque é uma democratização, né? As pessoas pensam a crítica muito nesse âmbito do jornal, né? Sobretudo do jornal impresso. E isso endeusa o crítico, né? Dá um poder muito grande, porque aquele jornal circula, vira um documento. Eu acho que a internet, o blog e, sei lá, os chats, os fóruns, seja o que for, o Twitter, ele democratiza e ele permite que essas opiniões, elas se multipliquem, permita que a crítica perca um pouco dessa aura que tem em torno dela, de ser a dona da verdade. Eu acho que essa interatividade, ela só faz com que o produto, essa relação de diálogo, que é a função da crítica, ela fique mais rica. Você permite que, eu fiz a crítica, permite que o ator, de repente, ou o diretor, o autor, comente ela no blog. Isso, né, de uma riqueza fantástica. E para falar da função do crítico teatral, nós viemos até aqui entrevistar a dona Bárbara Eliodoro, uma referência da crítica do teatro no Brasil, que já assistiu mais de 3.200 peças de teatro em toda a vida. E para quem pensa que a função do crítico é falar mal dos espetáculos, a dona Bárbara garante que não há nada melhor do que assistir a uma boa peça de teatro. Eu acho que a pior coisa a respeito de crítica é tanta gente pensar que o crítico gosta de falar mal. Quem é que gosta de ver uma coisa ruim? Ninguém. Então, quando é bom, é um tal prazer, é uma coisa tão maravilhosa poder ver o que o teatro pode ser quando é bom. A minha postura foi sempre a de que o que eu não posso é dizer que o ruim é bom. Porque se eu elogiar muito uma coisa ruim, quem está fazendo vai reincidir no erro pensando que está certo. O crítico vai dar uma opinião. Com tantos anos de atuação, Bárbara Eliodoro desenvolveu um método próprio para não deixar nenhum detalhe passar em branco enquanto vê uma peça. Eu tenho uma certa fórmula, não do que vai ser dito, mas para eu não esquecer, eu falo primeiro do texto, depois da montagem,
depois da direção, depois dos atores. E no final, então, um apanhado geral. E na hora de definir sua relação com o teatro, nossa entrevistada também demonstra bom humor. Porque eu sou tarada por teatro. Eu adoro. É isso que eu quero fazer. Eu tenho um prazer imenso em ver bom teatro. E de ver bons atores. A origem da palavra teatro vem do grego e significa lugar onde se vê. É o espaço onde o público se reúne para apreciar uma obra encenada por atores. Ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer, escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Por meio da interpretação, o teatro é capaz de dar sentido ao mundo. Mas qual o sentido do teatro? O sentido fundamental do teatro é esclarecer comportamentos humanos. Então você chega, o teatro, a peça ideal, você chega ao teatro trazendo toda a sua experiência prévia e sai mais rico. Então você não precisa ser assassino para saber como é que é, não precisa ser médico, nem advogado, nem isso, nem aquilo, porque o teatro te enriquece de experiência. Você vive vicariamente uma outra situação. Teatro é a arte da presença, é a arte do encontro, é a arte de comunicar, de expressar, de possibilitar uma experiência estética entre atores e espectadores, em um lugar que é eleito, escolhido, criado, enfim, é tudo isso. O sentido do teatro é criar novos sentidos para a vida, novas possibilidades de ler o mundo e de se ler nesse mundo e encontrar novas formas de agir nesse mundo. O sentido do teatro, para mim, é entender o mundo. Eu acho que o teatro permite com que você entenda o que está acontecendo nesse aqui e agora, né? A perceber como eu sou, o que está acontecendo de uma maneira mais rica e subjetiva. Um dos sentidos que a gente pode pensar para o teatro é fomentar a produção de sentidos. Ou seja, que cada espectador lê do seu modo. É a necessidade do outro para que cada um viva. Cada ser humano pode até sobreviver isoladamente, mas ele necessita dos outros para viver plenamente. E esse é o grande sentido do teatro, é a consciência do olhar do outro. Comunicador de pensamentos alheios. Então, o maior sentido do teatro é comunicar ideias, pensamentos, noções sobre a vida e sobre o mundo. O sentido do teatro, na minha opinião, é sempre um resgate de vida. É sempre uma visão para o crescimento, para a evolução, para o exercício do sentimento maior que cada um carrega dentro de si. O sentido do teatro é proporcionar aos seres humanos uma oportunidade rara, que é de parar para observar outros seres humanos em ação. O sentido do teatro, para mim, hoje, é a abertura de portas. Portas, como eu vou dizer, de oportunidades para mim, de ir a lugares que eu, morando aqui dentro da comunidade, não iria. E também aberturas de janela da minha visão, o meu modo de ver o mundo, a minha oportunidade de falar. É um meio onde eu tenho a minha voz, de impor a minha opinião. Não aceitar e me calar. Eu posso escutar, mas eu sei que aqui no teatro eu vou ter oportunidade de gritar para o mundo a minha opinião, a minha visão sobre o mundo. O sentido real do teatro, para mim, é de crescimento de vida. É de mergulhar e de querer aprender, de querer estudar, de querer me esforçar cada dia mais e me tornar uma pessoa, um cidadão, um ator cada vez melhor. O sentido do teatro vem muito de como ele surgiu, né? Uma forma de manifestação. Acho que é você botar para fora tudo o que você pensa, né? O que você não tem oportunidade de fazer na sociedade. Então, o teatro é uma libertação séria, entendeu? Acho que é uma libertação. Eu sempre digo que o teatro é minha segunda vida, assim, sabe? Quando eu venho pro teatro, eu tento esquecer todos os problemas. Então, isso que é interessante. E o teatro me ajudou muito, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia me expressar. Eu não me vejo fora do teatro, porque eu acho que o dia que eu sair do teatro, eu vou sofrer muito. Então, eu penso que eu vou fazer uma faculdade de artes cênicas para não sair disso, porque isso é a coisa que eu mais amo na vida, sabe? Grotowski, das experiências na Polônia e tudo mais, dizia que teatro não precisa de cenário, de luz, não precisa de figurino, não precisa de dramaturgia, não precisa de encenador. Teatro precisa de apenas um ator e um espectador.